Meu querido irmão e irmã, querido amigo, amiga, mais uma vez nós vamos abrir a nossa Bíblia para refletirmos sobre a história de Jó. A série deste período aqui na nossa igreja é esta, a história de Jó. Se Deus nos ama, por que sofremos? Este é o nosso segundo encontro e, portanto, eu quero te convidar a mais uma vez abrir a Bíblia ou quem sabe acessar um dispositivo eletrônico em Jó capítulo 3. Jó capítulo 3. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, onde está registrado o seguinte: Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse: Nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno, para evitar que eu contemplasse males. Porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Porque não houve joelhos, ou melhor, porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com os governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos estão ali, e o escravo está livre do seu senhor. Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada? Aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos edifique através da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis-nos aqui diante da sua palavra e desejosos de ouvirmos a sua voz. Eu desejo de minha parte, ó Pai, ser um instrumento teu a falar junto com o Senhor nessa hora. Que os teus filhos e filhas possam ouvir nas minhas palavras a voz do Senhor e somente a voz do Senhor. Que aquilo que for apenas a minha palavra, que seja esquecido, mas aquilo que for a palavra do Senhor, que encontre lugar na alma e, portanto, na vida de todos aqueles que a ouvem. Eu peço que seja assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
A história de Jó. Se Deus nos ama, por que sofremos? Essa história é uma história muito interessante. Ao longo da sua história, a humanidade sempre se identificou com a história de Jó. E há quem diga que nós nos identificamos com a história de Jó por causa da experiência do sofrimento. Jó sofreu, nós sofremos. Então, de alguma maneira, nós nos vemos representados na sua experiência, representados na sua história. Eu penso que isso seja verdade. Eu penso que a gente se identifica com Jó por causa do seu sofrimento. Mas eu creio que essa não é a verdade toda. A meu ver, nós nos identificamos com Jó, antes de tudo, por duas razões. E a primeira é que o sofrimento atingiu na vida de Jó as mesmas áreas que ele atinge em nossas vidas. O sofrimento atingiu a família de Jó, o sofrimento atingiu o casamento de Jó, o sofrimento atingiu as finanças de Jó, e o sofrimento atingiu a saúde de Jó, e o sofrimento atingiu a espiritualidade de Jó. São 5 áreas nas quais nós também somos atingidos. E o segundo motivo pelo qual eu acredito que nós nos identificamos com a história de Jó, é que, a nosso ver, Jó sofre injustamente. Pouca gente tem um currículo tão invejável quanto o de Jó. A Bíblia afirma no capítulo 1, versículo 1 de Jó, o seguinte: Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Que currículo! Jó não fez nada para merecer todo o sofrimento que veio sobre ele. Então é precisamente esse sofrimento aparentemente injusto e injustificado de Jó que nos leva a nos identificarmos com ele. E não só a nos identificarmos com ele, mas também a perguntarmos: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E esse é o tema que eu quero propor para a nossa reflexão aqui nessa noite. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Mas eu quero alertar desde o início que, embora essa seja uma pergunta muito comum entre nós, e tão comum que decidi tomá-la como tema dessa reflexão, devemos considerar que há 2 tipos de problemas com esta pergunta. Um eu vou chamar de problema de abrangência, ao outro eu chamarei problema de definição. Comecemos pelo problema de abrangência. Mesmo que conseguíssemos responder a esta pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa pergunta não abrangeria, ou a resposta a essa pergunta não abrangeria a toda a realidade e nem tampouco todas as experiências das pessoas. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas é uma pergunta, na verdade, muito limitada. Se a gente quer entender o sofrimento e a gente quer fazer essa pergunta, tudo bem, mas a gente teria que fazer outras perguntas para torná-la mais abrangente. Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Por que coisas boas acontecem a pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem a pessoas ruins? Simplesmente perguntar por que coisas ruins acontecem a pessoas boas é limitar muito a nossa análise da realidade, do que é a vida e do que é o sofrimento na vida. Além disso, eu penso que a gente teria que perguntar o seguinte: as coisas acontecem por acaso ou seguem alguma direção ou propósito da parte de Deus? E ainda, se seguem alguma direção, qual é o papel de Deus e qual é o papel das pessoas nas coisas que acontecem? Notem então que não basta perguntar por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, para então entender o lugar do sofrimento na vida. Nós temos que considerar o assunto de forma mais abrangente e talvez admitir
que não temos uma resposta completa e satisfatória para a experiência do sofrimento humano. Além do problema da abrangência, a pergunta por que coisas ruins acontecem a pessoas boas apresenta também um problema de definição. Porque a gente tem que se perguntar nos seguintes termos: o que significa uma pessoa boa? Como é que nós definimos uma pessoa boa? E como é que nós definimos coisas ruins? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? O que significa coisas ruins? O que significa, ou melhor, como se define coisas ruins e como se define pessoas boas? Comecemos por coisas ruins. Como podemos definir coisas ruins? Para então fazermos a pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu vou contar uma história para vocês, e nessa história eu quero convidá-los a imaginar 3 situações. E a primeira é a seguinte: o médico atrasa 2 horas em relação ao horário agendado para a sua consulta. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? A maioria das pessoas considera isso uma coisa ruim. Mas vamos supor que a consulta tenha acontecido em outra cidade e que no caminho de volta para sua casa, você se depara com um grave acidente com vítimas fatais e descobre ao conversar com as pessoas que o acidente aconteceu exatamente na hora em que você estaria passando ali se o médico tivesse atendido você na hora em que a consulta estava agendada. Nesse caso, o atraso na consulta foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? A maioria vai dizer, foi uma coisa boa. Mas e o acidente? Foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? A maioria vai dizer que foi uma coisa ruim. Agora imagine então uma terceira situação, que é a seguinte, decorrente dessa. Uma semana depois, você descobre que uma família muito pobre, composta de pai, mãe e um casal de filhos, estava no carro que se envolveu no acidente, quando você voltava da sua consulta. E você descobre ainda que os pais morreram no acidente, mas os filhos, um de 5 e outro de 3 anos, estão no hospital e passam bem. As crianças, portanto, estão órfãs e elas não têm nenhum parente que possa acolhê-los. Essa situação de orfandade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa muito ruim, certo? Agora imagine que o caso ganhou espaço na mídia nacional e internacional. E um casal muito rico que vive na Noruega se compadeceu dos órfãos, decidiu adotá-los e levá-los para a Europa. E agora os órfãos estão vivendo uma vida muito boa e os pais adotivos são excelentes. De modo que o menino se tornou um arquiteto brilhante e a menina se tornou uma médica muito bem sucedida. Eu pergunto, a orfandade foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa, talvez, pelo menos para aquelas crianças. Então veja bem, o atraso na consulta é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O acidente é uma coisa boa ou uma coisa ruim? A orfandade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Talvez vocês possam responder o seguinte: são coisas ruins, mas dependendo das circunstâncias, podem se tornar coisas boas. Aí então eu sou obrigado a fazer uma outra pergunta. O atraso, o acidente e a orfandade sempre foram coisas ruins e depois se tornaram coisas boas? Ou sempre foram coisas boas, mas nós pensávamos que fossem coisas ruins porque não tínhamos todas as informações sobre o futuro e sobre o que estava em jogo naqueles eventos? É difícil responder a essas perguntas, não é mesmo? É muito difícil.
Eu criei essas hipóteses para mostrar que quando a gente pergunta por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, a gente precisa ir com cuidado. Porque definir o que significa coisas ruins não é uma tarefa tão fácil ou tão simples quanto se pode supor. Agora eu quero conversar sobre o outro problema da pergunta, o outro aspecto do problema de definição da pergunta. Como é que a gente pode definir coisas ruins? Isso a gente já conversou. Mas agora a gente tem um outro problema, um outro aspecto do problema de definição, que é como é que a gente pode definir pessoas boas. O que é uma pessoa boa? Como é que eu categorizo? Como é que eu caracterizo uma pessoa boa? Eu vou citar para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo é de um esportista, um homem. E o segundo exemplo é de uma religiosa, uma mulher. O primeiro exemplo refere-se a Lance Armstrong. Ele é um esportista, precisamente um ciclista. De acordo com os relatos que eu li, ele foi um menino abandonado pelo pai e sustentado pela sua mãe, que em alguns momentos teve que trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo para conseguir sustentar o filho e bancar o sonho que ele tinha de se tornar um atleta. Ela conseguiu. Aos 25 anos de idade, ele já era conhecido mundialmente. Mas um golpe terrível aconteceu em sua vida. No auge de sua carreira de ciclista, ele teve um câncer nos testículos que apresentou metástases no pulmão e no cérebro. Segundo os relatos, os tumores eram do tamanho de um limão. Ele venceu o câncer. E depois disso criou uma fundação que recebeu muitos recursos de muitas pessoas e organizações do mundo inteiro para lutar contra o câncer e financiar pesquisas para a cura do câncer. E ainda de quebra, ele se tornou um exemplo de superação para muita gente, visto que 3 anos e meio depois da cura do câncer, precisamente no ano de 1999, ele venceu a principal prova do ciclismo mundial, que é o Tour de France. E depois ele venceu essa prova mais 6 vezes consecutivas. Isso foi um feito monumental. Monumental. No entanto, alguns anos depois, ele foi acusado e admitiu ser verdade, que ele teria utilizado substâncias proibidas que melhoravam o seu desempenho. Ele trapaceou nos 7 campeonatos que venceu na França. Por conta disso, os títulos foram retirados e ele foi banido do esporte para sempre. Eu pergunto, Lance Armstrong é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Poderíamos dizer que ele é uma pessoa boa. Uma pessoa boa como a maioria das pessoas que nós conhecemos. Pessoas boas. Isto é, pessoas generosas, altruístas, lutadoras, perseverantes, exemplos de superação, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas imperfeitas. São incapazes de serem coerentes o tempo todo. Desse modo, a gente teria que admitir que Lance Armstrong é uma pessoa boa, porém imperfeita. Agora deixe-me contar o exemplo de uma outra pessoa, que é a religiosa Agnes Goncha Bojachil. Nunca ouviu falar sobre essa pessoa, né? Aparentemente. Você ouviu sim. Essa mulher nasceu na Albânia em 1910 e morreu em Calcutá, na Índia, em 1997. Ela ficou mundialmente conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Ela foi uma missionária católica que dedicou a sua vida a cuidar de pessoas desamparadas, sobretudo ou especialmente os doentes. Por conta de sua vida devotada a Deus e o cuidado dos mais sofridos, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Há uma frase muito maravilhosa que é atribuída a ela, que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Ela diz o seguinte: não ame por beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você pode se decepcionar. Ame
apenas, pois o tempo nunca poderá apagar um amor sem explicação. Essa mulher, ao que parece, é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Provavelmente você vai dizer, uma pessoa boa. Mas ela foi uma pessoa perfeita? Certamente você vai dizer, não. Ela foi uma pessoa boa, porém imperfeita. Agora pense comigo, o Lance Armstrong é uma pessoa boa, porém imperfeita. E a Madre Teresa, igualmente, é uma pessoa boa, foi uma pessoa boa, porém imperfeita. No entanto, eu não tenho dúvidas de que daqui a 100 anos, as pessoas, ao ouvirem a história dessas duas personagens, se elas estiverem pensando no que significa ser uma pessoa boa, elas se identificarão muito mais com a Madre Teresa do que com o Lance Armstrong. Sabe por quê? Porque há níveis diferentes de bondade. A gente pode dizer que há pessoas que são boas no nível 1. Há pessoas que são boas no nível 2. E há pessoas que são boas no nível 3. E assim por diante. A pergunta é, até que nível é preciso ser bom para ser considerado uma pessoa boa, especialmente aos olhos de Deus? Será que é possível tornar-se uma pessoa boa do ponto de vista de Deus? Se é possível, até que ponto nós precisamos, aspas, nos tornarmos bons? Uns vão dizer que ninguém sabe o quanto é preciso ser bom. Outros vão dizer o seguinte, que você só precisa ser bom o suficiente, fazer o melhor que você pode, isso é o suficiente. E ainda outros talvez vão dizer o seguinte, que tem que ser bom até o nível de Cristo. Essa é a medida de Deus. E eu concordo com isso, Mas aí eu pergunto, quem é tão bom, ou quem foi tão bom quanto Cristo foi, ainda que essa seja a medida da bondade para todos os seres humanos. Então veja, depois de considerar que não é simples definir o que são coisas ruins e o que são pessoas boas, eu imagino que esteja claro para você que a pergunta por que coisas ruins acontecem a pessoas boas é uma pergunta, no mínimo, problemática. Mesmo assim, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? É uma das perguntas que nós mais ouvimos, especialmente nos momentos de adversidade. Especialmente num momento de adversidade como esse pelo qual nós estamos passando. E talvez seja essa a pergunta que você tem se feito ao longo da sua história, e não só agora, no momento da pandemia. Talvez essa seja a pergunta que você tem se feito quando o sofrimento bate à sua porta. Ou pelo menos quando um sofrimento que do seu ponto de vista é um sofrimento injusto, bate à porta de alguém que você ama. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Existem tantas pessoas más no mundo, por que isso foi acontecer com fulano de tal? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Nessa noite eu quero te dizer que esta pergunta é uma pergunta inoportuna. Essa é uma pergunta inapropriada. Essa é uma pergunta mal formulada pelas questões que eu acabei de expor, pelas razões que eu acabei de expor. E isso é muito sério, porque a pergunta errada sempre nos leva à resposta errada. É por isso que Jesus nos evangelhos raramente
raramente aceita as perguntas que as pessoas levam até ele. Geralmente Jesus reformula a pergunta, ou Jesus leva a pessoa a responder, a reformular a pergunta, ou então Jesus responde a pergunta com uma pergunta adequada para ajudar a pessoa a fazer a pergunta certa. A pergunta errada leva à resposta errada. Então nós precisamos perguntar, quando nós enfrentamos o sofrimento e iluminados pela história de Jó, qual é a pergunta correta? Qual é a pergunta certa a ser feita? Diferentemente dos animais que também sentem dor, o ser humano é capaz de dar um sentido à sua dor. Então a pergunta correta diante do sofrimento é esta: o que eu posso fazer com a minha dor? Ou que tipo de sentido eu posso dar à minha dor? Que tipo de sentido eu posso conferir junto com Deus ao meu sofrimento? Já que não existe uma categoria plus, por assim dizer, de ser humano, já que o sofrimento atinge a todas as pessoas igualmente, não é algo que acontece só a, aspas, pessoas ruins, pessoas que julgamos merecedoras de sofrer, mas, ao contrário, o sofrimento atinge a todas as pessoas, em todas as circunstâncias, em todos os estratos sociais. Nós temos que mudar do porquê coisas ruins acontecem para como lidar com as coisas que nos acontecem. Em outras palavras, como é que eu posso responder à minha dor? Como é que eu posso dar sentido junto com Deus ao sofrimento que eu estou enfrentando? E aí, Jó é muito especial. A história de Jó é muito especial, porque Jó nos ensina que a melhor forma de responder ao sofrimento é por meio do lamento. É com lamento que nós respondemos ao sofrimento. Na Bíblia, lamento é uma prática que ajuda a pessoa que sofre a responder adequadamente ao sofrimento. O lamento ajuda a pessoa a dar ou a encontrar um sentido para a sua dor e para o seu sofrimento. Porque o que nos atordoa não é exatamente o sofrimento, mas é não saber por que estamos sofrendo, ou qual é o sentido que aquilo tem ou pode eventualmente ter na nossa vida. Então, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, responde ao sofrimento com lamento. Mas o que é lamento? Eu gosto muito de uma resposta que o escritor e teólogo Henry Nouwen dá para essa palavra. De acordo com ele, lamentar é enfrentar o que nos fere na presença de quem pode nos curar. Lamentar é enfrentar o que nos fere na presença de quem pode nos curar. Lamentar, Nouwen está tentando nos dizer, é abrir o coração diante de Deus e dizer para Ele, enfrentar o sofrimento diante dEle e dizer para Ele: eu me recuso a acreditar que não há esperança. Eu me recuso a acreditar que o sofrimento terá a última palavra. Eu me recuso a acreditar que o mal terá a última palavra sobre a minha vida. Eu me recuso a acreditar que nada disso que eu estou sofrendo terá sentido. Eu me recuso a acreditar que esse sofrimento é estéril, Deus. Quem lamenta porque acredita que Deus vai dar um sentido para a sua dor e que vai renovar a sua esperança. Um detalhe, porém, precisa ficar muito claro: lamentar é absolutamente diferente de murmurar. Tem pessoas que no sofrimento murmuram.
Pessoas que quando estão atravessando uma dificuldade, elas vão até o vizinho, elas vão até o sogro, a sogra, o cunhado, o amigo, elas vão até o padeiro e começam a falar e reclamar, e só reclamar daquilo que está enfrentando. Uma pessoa que só reclama, portanto uma pessoa que murmura, é uma pessoa que não acredita mais em Deus. Ela tanto não acredita mais em Deus que ela começa a falar do seu sofrimento para as pessoas, na esperança de que pelo menos das pessoas ela receba algum nível de conforto ou de misericórdia. Mas ela não acredita que Deus possa tratá-la com amor e com misericórdia. É por isso que ela não fala com Deus, a pessoa que murmura. Ela fala com as pessoas. Ela não enfrenta o que lhe fere na presença daquele que pode lhe curar, porque ela não acredita mais nele. Acontece que conviver com uma pessoa que só sabe murmurar é uma experiência muito árdua e muito desagradável. Então nós precisamos prestar atenção se no dia a dia nós não estamos nos tornando pessoas murmuradoras. Às vezes murmurador diante do marido, murmuradora diante do marido, ou murmurador diante da esposa, diante dos filhos, diante dos pais, diante de amigos. Então lamentar, que fique isso muito claro, é muito diferente de murmurar. Quem murmura não acredita mais em Deus. Quem lamenta, lamenta porque confia no caráter de Deus. Quem lamenta assumiu o compromisso, assumiu o ônus de enfrentar, de entrar naquilo que lhe fere, na presença daquele que pode lhe curar. Então a pessoa que lamenta traz à luz aquilo que lhe fere, entra em contato com aquilo que lhe fere, toma consciência daquilo que lhe fere, porque aquilo que não é trazido à luz, aquilo de que não tomamos consciência, não pode ser tratado e não pode ser curado. O texto que eu li no início, o capítulo 3 de Jó, é um lamento. O capítulo inteiro é um discurso de Jó e é um lamento. É um lamento. E esse lamento está dividido em três partes, muito bem definidas. Do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10, nós temos a primeira parte. Depois, do versículo 11 ao 19, nós temos a segunda parte. E depois, do versículo 20 ao 26, nós temos a terceira parte. Então eu quero olhar com você aqui esse lamento de Jó, perceber como que Jó enfrentou aquilo que lhe feria na presença daquele que poderia curá-lo. Veja, a primeira parte do lamento de Jó é uma pergunta: por que eu nasci? Por que eu nasci? Entenda que aqui Jó está orando a Deus, só que a sua oração é uma oração que nasce das suas entranhas. Jó não fala para Deus aquilo que ele gostaria que estivesse no seu coração. Jó fala para Deus aquilo que realmente está no seu coração, porque essa é a única oração que nós podemos fazer a Deus, que é revelar-lhe os segredos do nosso coração, com ou sem palavras. Então Jó, do versículo 3 ao versículo 10, e eu vou ler aqui apenas algumas partes para mostrar isso para você, faz uma oração a partir das profundezas da sua alma. Ele lamenta, ele rasga o coração diante de Deus, e ele pergunta a Deus: por que isso está acontecendo desse jeito? Qual é o sentido disso? Por que eu nasci? Ele diz assim: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas, coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano. Seja aquela noite estéril, amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias, e espere ele em vão pela luz do sol. Palavras profundas. Eu quero que você observe aí agora na tela, nesse texto que eu acabei de ler, que eu mostro para você que há um contraste nessa fala de Jó entre luz e trevas.
entre luz e trevas. E há também um contraste entre dia e noite. Primeiro, na verdade, eu mostro aí para você o contraste entre dia e noite. Observe, o contraste o tempo todo na oração. E depois um contraste entre luz e trevas. Ao fazer esse contraste entre luz e trevas, dia e noite, Jó está pensando na criação do mundo. Se não, veja esse outro texto que é projetado para você. Gênesis 1, de 1 a 5. Nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o quê? Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o primeiro dia. Veja que então na sua oração Jó tem aqui o contexto da criação, aquele mesmo contraste que existe na criação do mundo entre luz e trevas, dia e noite, nós vemos expresso nesse lamento de Jó. Bem, por que Jó coloca as coisas desse jeito? Porque ele quer nos ensinar algo muito precioso. É que na Bíblia, Deus é visto como aquele que coloca ordem no caos que há no mundo. E como aquele que coloca ordem no caos que há na nossa vida. Então Jó está dizendo com o seu lamento: olha, que Deus coloque ordem no caos, eu até acredito que Deus coloque ordem no caos que está no mundo, que Deus coloque ordem no caos que está na vida das pessoas, eu acredito. Mas olhando para a minha vida, quando eu percebo o caos que ali está instaurado, eu não acredito que isso seja verdade. Pode ser verdade que Deus coloque ordem no caos do mundo e no caos da vida das pessoas, mas a minha vida é só caos. Eu não vejo ordem, eu não vejo sentido algum no meu sofrimento. Então eu me pergunto, por que eu nasci? Veja, meu irmão, minha irmã, para alguém chegar a esse ponto de amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento, por que eu nasci? É porque essa pessoa está sofrendo num nível que talvez nenhum de nós tenha sofrido. E queira Deus que nenhum de nós venha sofrer em tal nível. Mas aí não tem como ele encontrar resposta para essa pergunta, porque é fato que ele nasceu. Então ele vai para uma segunda pergunta no seu lamento, que está registrado do versículo 11 ao versículo 19. E a pergunta que ele faz é a seguinte: já que nasci, por que não morri? Veja o tom pessimista, angustiante. Veja no nível em que ele está orando aqui a Deus. Ele ora a partir das entranhas. Por que eu não morri, já que nasci? Vou ler algumas partes para você desse trecho de 11 a 19. Projeto aí na tela também para você conferir. Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. E ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos estão ali, e o escravo está livre do seu senhor. Veja o que Jó está dizendo aqui, que o cansado na morte encontra repouso, que o prisioneiro na morte encontra sossego, que o escravo na morte encontra liberdade. O cansado encontra descanso, o prisioneiro encontra sossego para sua alma e o escravo encontra liberdade para sua vida. Eu queria ser como um deles. Eu queria ser como o cansado. Eu queria ser como o prisioneiro. Eu queria ser como o escravo. Eu queria estar morto
ou pelo menos eu queria ser como um deles, porque eles encontram na morte algum nível de descanso, repouso e liberdade. Mas eu tento morrer e não consigo. Eu sou cansado, eu sou prisioneiro e eu sou escravo desse sofrimento. Eu tenho o ônus que eles têm, mas eu não tenho o bônus que eles têm. Já que nasci, por que não morri quando ainda era uma criança? Essa é a oração de Jó. E depois, num terceiro momento do seu lamento, do versículo 20 ao 26, Jó faz uma outra pergunta. Já que eu não morri assim que nasci, qual é, Deus, o sentido desse meu sofrimento? Veja que Jó não pergunta por que coisas ruins acontecem a pessoas boas como eu, Deus. Não. Jó pergunta para Deus: Deus, já que eu não morri, já que você me manteve vivo todos esses anos, e agora eu estou enfrentando todo esse sofrimento, Deus, qual é o sentido desse sofrimento? Que sentido eu posso dar para a dor que eu estou sentindo e enfrentando, Deus? Uma parte aqui dos versículos que vão de 20 a 26. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e ela não vem. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas. Veja que mais uma vez, eu já disse na semana passada e repito para você, que Jó não tem conta com Satanás. Jó não tem nada para conversar com Satanás. Jó só conversa com Deus. Ele diz assim: Deus, você tem todo o poder nas suas mãos. Se você quiser me tirar desse sofrimento, você pode tirar. Agora, se você não vai me tirar, Deus, se você vai me manter fechado dentro desse sofrimento sem sentido, por favor, pelo menos me diga qual é o sentido desse sofrimento. Por que Jó lamentou? Porque o lamento é a nossa melhor resposta ao sofrimento. O lamento nos ajuda a elaborar e também a dar um sentido para a nossa dor ou para a nossa luta. Mas por que o lamento tem esse poder? E eu concluo fazendo essa aplicação aqui com você. Por que o lamento tem esse poder? Por que é tão importante responder ao sofrimento, não com perguntas mal formuladas, com perguntas inapropriadas, com perguntas inadequadas e inoportunas como esta? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que é tão importante responder ao sofrimento com um lamento, perguntando: Deus, qual é o sentido que eu posso dar a esse sofrimento junto com o Senhor? Por que é tão importante fazer isso? Porque o lamento nos ensina algumas coisas. O lamento nos coloca em contato, em primeiro lugar, com o nosso eu verdadeiro. A oração de lamento nos coloca em contato com o nosso eu verdadeiro. Uma pessoa que está acostumada simplesmente a murmurar, ela fica vivendo a partir da superficialidade, porque ela só fala a partir das circunstâncias que ela está experimentando. Mas uma pessoa que está aprendendo a lamentar, não. Essa pessoa entra em contato profundo, nas suas profundezas, com aquilo que está lhe ferindo, e enfrenta isso na presença daquele que pode lhe curar. Então, quando nós entramos no profundo do nosso ser para encarar de frente o sofrimento que está nos esmagando, que está nos espremendo, nós não descobrimos que lá não tem só o sofrimento, que no profundo do nosso ser nós nos encontramos com o nosso eu profundo. O escritor Rubem Alves, em um livro chamado A Festa de Maria, conta uma história muito interessante. Ele diz que numa determinada tribo primitiva, as pessoas tinham 2 nomes. Um desses nomes era conhecido por todos e era usado para a vida social em geral. O outro nome a pessoa guardava só para ela. É como se existissem 2 pessoas naquela tribo. A que se relaciona com todo mundo e todo mundo a conhece, e a pessoa que só era ou só é conhecida por ela mesma.
Eu achei essa história muito interessante, porque eu acredito que em algum nível nós também somos assim. Nós não temos dois nomes, mas nós temos sim uma dimensão da nossa vida, nós temos uma espécie de personalidade, por assim dizer, uma certa identidade, inclusive, que advém dos papéis que nós ocupamos na vida, que a gente usa para apresentar para as pessoas. Existe digamos, uma dimensão da nossa vida que a gente não se importa que as pessoas conheçam, que as pessoas saibam o que acontece na nossa vida, como é a nossa vida, quem nós somos. Mas existe uma dimensão lá no profundo do nosso ser que nós não damos acesso às pessoas, ou pelo menos raramente damos acesso às pessoas. O problema é que depois de muito tempo administrando isso, aquela dimensão da vida em que as pessoas têm acesso, como uma dimensão separada daquela dimensão em que as pessoas não têm acesso, nós corremos o risco de nos esquecermos quem nós de fato somos, porque muitas vezes as pessoas gostam muito daquilo que nós apresentamos a elas, e elas nos elogiam, e isso nos dá reconhecimento, e nós nos tornamos então importantes aos olhos das pessoas, e a gente começa a gostar mais daquilo que as pessoas dizem que nós somos, que inicialmente foi o que nós mostramos para elas. Nós sabemos que nós não éramos tudo aquilo, ou que nós não éramos só aquilo, mas elas gostaram, e no final das contas, nós gostamos daquela versão de nós mesmos. O problema é que Deus está disposto a se relacionar com o nosso eu profundo. Por isso que Jesus vai dizer, quando você for orar, entre no seu quarto e feche a porta, e seu pai que vê em secreto te recompensará. E o pai que vê em secreto não está no secreto do quarto, mas no secreto da sua alma, onde está o seu eu profundo. Quando o sofrimento vem e nós decidimos encarar esse sofrimento numa atitude de lamento diante daquele que pode nos curar, nós não entramos só em contato com o nosso sofrimento, nós entramos em contato com o nosso eu profundo. Então o lamento tem esse poder, e ele é tão especial como uma resposta ao sofrimento, primeiro porque nos coloca em contato com o nosso eu profundo, mas também porque o lamento nos coloca em contato com o Deus verdadeiro. Além de nos colocar em contato com o nosso eu profundo, o lamento nos coloca em contato com um Deus real. Ao longo da nossa vida nós criamos fantasias acerca de nós, acerca dos outros e acerca de Deus. E nós criamos falsas expectativas acerca das pessoas e acerca de Deus, e às vezes até acerca das coisas que nós somos capazes de fazer. Mas o sofrimento é implacável, o sofrimento é como uma fornalha que incinera as nossas fantasias e as nossas expectativas equivocadas. E a experiência de lamento nos coloca em contato com um Deus real, com um Deus verdadeiro. A experiência de lamento, essa atitude de encarar o sofrimento, aquilo que nos fere, na presença de quem pode nos curar, essa experiência nos coloca em contato com o Deus real e verdadeiro. E no fim das contas nós descobrimos que esse Deus real e verdadeiro é aquele que está dentro da fornalha do sofrimento junto conosco. Lamentar no sofrimento é perguntar: quem é o meu Deus? Que tipo de relacionamento eu tenho com o meu Deus? A minha fé resistirá a esse sofrimento? O que o meu Deus espera de mim? O que eu posso esperar dele? Então o lamento nos coloca em contato com o nosso eu profundo, mas também o lamento nos coloca em contato com o Deus real e verdadeiro. E por fim o lamento nos coloca em contato com a esperança. Por meio do lamento nós descobrimos ou redescobrimos quem nós somos e quem Deus é. O lamento nos permite conhecer a nós mesmos e a Deus em camadas mais profundas. Então, a partir das profundezas do nosso ser, e a partir de uma fé profunda, real e verdadeira, nós nos recusamos a aceitar a decretação do caos. Nós nos recusamos a aceitar que o sofrimento
tenha a última palavra, ou que esse sofrimento será estéril. Do profundo do nosso ser, e a partir de uma experiência profunda de fé, nós cremos que o sofrimento não vai nos atingir de maneira irreparável. Porque sendo quem nós somos, e sendo Deus quem Ele é, sempre há esperança. A esperança renasce quando nós somos relembrados de que somos filhos amados e filhas amadas de Deus. E de que Deus é um Pai bondoso e amoroso em todo o tempo e em todas as circunstâncias. E que essa é uma condição que nem mesmo o sofrimento mais injusto e mais atroz é capaz de violar. Que Deus nos abençoe. Amém.